Olá, você que está me ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, sobre questões que eu não vou. Eu queria muito mesmo ter um quadro para poder escrever e esboçar as minhas ideias, mas eu não tenho, infelizmente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mesmo. Eu vou gravar e falar mesmo. Bom, então vamos lá. O que é liberdade de expressão? É a liberdade de você se expressar, de você falar, de você. Deus nos deu a capacidade de falar e de fazer coisas. De falar e de fazer coisas. E cada atitude que nós temos aqui nesse mundo será contado no dia do juízo. Então, o que significa que... Mas só que a Bíblia diz que as nossas boas obras, elas não são contadas como boas, porque na Bíblia diz que lá em Paulo fala que uma vez que a gente pecou, que o homem pecou, que caiu, a humanidade inteira deixou de ter liberdade, deixou de ter bondade. Então todos nós somos inclinados ao mal. Porém, isso não significa que tá tudo perdido, porque existe outra inclinação, a inclinação do espírito. Existem duas inclinações, a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Todos têm ambas as inclinações. Todos os seres humanos da face da Terra têm ambas as inclinações. Mas muitos equivocados dizem que não, que só alguns têm a inclinação boa, enquanto outros têm só a inclinação má. Eles fazem a separação. Uns têm só a inclinação boa, enquanto outros só têm a inclinação má. Mas a Bíblia diz que todos têm a inclinação má. Então, como resolver isso? É muito simples. A carne, ela tá morta. A carne, a gente tem que matar ela todo dia. E o espírito a gente tem que vivificar todo dia. Buscando a Deus todo dia. E essa busca é uma negação de nós mesmos. Todo dia nós temos que nos negar. É o nosso papel. E Deus, o que Deus vai fazer é vivificar a nossa alma. Então, o que a gente tem que fazer então, recapitulando aqui? Vivificar
a gente tem que a gente tem que buscar renegar todo dia a nossa carne. Todo dia a gente vai negando as nossas paixões. Mas Enzo, o ser humano é incapaz de fazer qualquer coisa. Ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Mas Deus, ele deu acesso a ele. Através de Jesus você tem acesso a Deus. Então não tem mais desculpa. Porque o calvinismo é uma desculpa pro pecado. Quer dizer então que se o ser humano peca, é porque ele não pode buscar Deus. Se o ser humano peca, é porque ele não tem capacidade para buscar Deus. Então não tem como ser um eleito. Não tem como você ser um eleito porque você foi morto. Você tá morto nos seus pecados. A eleição, ela, todos são chamados, mas os escolhidos são aqueles que negam a carne. Quando você vai lá e faz um convite, fala de Deus para alguém, você está plantando a semente dentro do coração da pessoa. A pessoa recebe a semente. Mas a partir do momento que ela recebe a semente, ela vai ter a opção. Ou ela vai regar a semente, ou ela vai descartar. Ela tem essa opção. E quem lança a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus em nós. É Jesus em nós que vai nos levar Então, continuando aqui, é Jesus que opera em nós. Ele opera na onde? Na santificação. Enquanto você está agindo, é uma via de mão dupla. Você age e Deus age também. Deus, ele te capacita e você vai para frente. É um caminho que é que nem o arado mesmo, que nem Jesus fala do arado. Ele dá as ferramentas para você e ele te capacita. Tudo isso é Deus que faz. Mas você tem a responsabilidade de continuar. Você tem a capacidade de continuar. Se não continuar, não vai haver progresso. E se não houver progresso, não vai haver cristianismo. E se não houver cristianismo, vai haver um paganismo no mundo. Por isso que eu falo para você, é responsabilidade de cada um o avivamento.
não é só de Deus que é a responsabilidade. Muitos culpam Deus, mas é o homem que tem que fazer isso. Deus, ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele. Em muitas ocasiões, ele pode até dar sonho. Ele pode até dar sonhos para as pessoas. Ele pode até plantar avivamento. Ele pode semear as coisas dentro do coração do homem. Mas o homem tem que continuar. O homem tem que continuar esse avivamento. Então, porque se não for assim, gente, se não for se não for Deus e o homem junto, não adianta. Tem que ser Deus e o homem junto. O homem, ele anda junto com Deus, né? Adão e Eva, quando estavam no paraíso, Deus visitava Adão. E Adão estava caminhando, cuidando do paraíso, porque Deus deixou sob responsabilidade dele o paraíso. Então, o que eu deixo aqui para a igreja? Qual mensagem eu deixo para a igreja? Que Deus, ele Deus, ele vai avivar você quando você buscar, você negar a si mesmo. Quando você negar a si mesmo, Deus vai avivar você. Quando você negar a si mesmo. Quando você entender o que é o amor de Deus. Como que você vai conseguir? Porque o amor, ele tem a liberdade junto com o amor. O amor, ele tem a liberdade junto com ela. Sem a liberdade não há amor. E sem o amor não existe Deus. Porque Deus, ele é amor. Então é isso que eu tenho para deixar. Amém? É isso que eu tenho para deixar. Então que fique com essa mensagem. Eu não sou uma pessoa letrada, uma pessoa de letra, mas eu entendo o que é amor, o que é dar bons frutos. Porque muitos têm letra, mas não têm amor, não tem a responsabilidade. Entende muito de letra, mas não entende de amor, não entende de compaixão.
Isso é uma coisa que tá faltando nos dias de hoje. Compaixão. O calvinismo, ele não tem compaixão. Porque ele separa as pessoas. Ele não une as pessoas, ele separa as pessoas, ele faz acepção de pessoas. Tanto é que se você for falar de pregação para todas as pessoas do mundo, que todos são chamados ao arrependimento, eles ficam com um pé atrás. Eles ficam com o pé atrás, eles não eles não aceitam essa mensagem. Por isso que eu falo pra você, Deus, ele não vai, ele quer pessoas assim que tenha compaixão. Ele quer pessoas que tenham amor, que tenham união. Toda doutrina de homem que separa, ela não vem de Deus. Então, você pode ver que essa doutrina do calvinismo, ela tem uma raiz de separação amargosa, maldita, que vem de Satanás. Por que eu tô falando isso? Porque ela não tem amor. Deus não amou o mundo, Deus não amou todo mundo. Deus não é amor como muitos pensam, como o calvinismo prega. Quantas vezes a gente não vê na Bíblia que Deus fez até os céus e a terra e tudo que nele há? Deus não fez chuva para todas as pessoas. Deus não deu olho para todas as pessoas verem. Deus não curou os enfermos. Todos que vieram até ele não curou, ele não operou neles. Ele só não operou em quem não queria ele. E veja bem, o querer é do homem, não é de Deus. O querer não tem como você interferir no querer. Quando Deus endurece o coração de Faraó, ali ele tá. É uma consequência de uma atitude de Faraó. Faraó, ele foi responsável. Os egípcios foram responsáveis por isso, porque eles estavam escravizando o povo hebreu. Então Deus, como castigo, endureceu o coração de Faraó. Por isso que existe essa passagem na Bíblia. É um castigo.
Ele queria isso. Por quê? Porque é um castigo de Deus. E Deus deixa claro, ó, eu tô castigando. Porque ele eles não me querem. Aquele povo não me quis. Você nunca vai ver Deus castigando alguém sem merecimento. Ah, mas Enzo, o homem já nasceu em pecado. Mas Deus já de antemão enviou Jesus para todos. Jesus morreu para todos, por isso que você tem que o livre-arbítrio de dizer para todo mundo que Jesus morreu por você. Você tem essa pregação em mãos para você poder divulgar essa mensagem. Essa mensagem ela é para todos. Se não fosse para todos, você estaria mentindo. Então é isso que eu tenho para deixar para a igreja, um alerta. Toma cuidado com o calvinismo. O calvinismo ele é uma mensagem diabólica que diz que Deus não quer alguns. Se fosse assim, o pecado seria responsabilidade de Deus. E Deus não inventou o pecado. Deus não criou o pecado. O pecado foi obra do homem. O pecado foi obra do diabo, dos anjos que caíram. É fruto deles, fruto do diabo, fruto do homem que caiu em tentação. Por isso que eu digo a você, não tente colocar coisas onde não tem. Não tente envergonhar a palavra de Deus. Não tente Deus. Você está tentando Deus. Você está tentando entrar por uma porta que não tem sair, que não tem entrada, que está trancada. Você está tentando entrar por uma porta que não dá para entrar. Quando chegar no dia do juízo, você acha que Deus vai te aceitar porque você é calvinista? Porque você se considera um eleito e que Deus vai te... Ah, não, Deus vai... Eu já ouvi essa história antes, gente. Eu já ouvi isso antes. Ah, não. A pessoa pode desviar, mas Deus chama de novo. Porque Deus é bom. Deus chama de novo. Deus salva. Porque Deus é bonzinho. Deus é bom. Não pensa assim, não. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe se amanhã vai ter o que comer, se amanhã vai ter o que beber. Você não sabe nada, você não sabe de nada.
Você tem que entender uma coisa. Existem decretos e existe o indeterminado. O indeterminado é aquilo que ainda não aconteceu. Isso existe. Existem coisas indeterminadas, coisas que Deus ainda não criou, que ainda não surgiu e que Deus ainda não pode falar. Isso existe por quê? Porque ainda não existe. Mas existe coisas que Deus já fez. Existe coisas que Deus já determinou. Vai haver. Porque Ele quer. E isso é da vontade de Deus. Então o que acontece? As pessoas não sabem separar essas coisas. O indeterminado é o dia de amanhã. O dia de amanhã, por exemplo, é um dia indeterminado. É um dia que ainda não aconteceu. Pertence a quem? A Deus. Só que nem Deus não quer, Deus não sabe, não é porque Deus não tem a capacidade de. As pessoas têm uma noção errada sobre o futuro. O futuro, ele nunca vai ser uma coisa certa, determinada. O futuro não é uma coisa certa, determinada, que as pessoas sabem. Que Deus vai dizer assim, ó, eu sei. Porque se fosse assim, então tudo estaria escrito. Tudo já, de antemão. E Deus não é um Deus que fez o futuro assim. Deus não é um Deus que fez as coisas assim. Ele tem a capacidade de fazer isso. Mas ele não quer fazer isso. Por quê? Porque senão ele teria se ele determinasse tudo, não haveria amor. E o amor, ele é uma coisa, o amor, ele é, como é que eu vou dizer para vocês? O amor, ele não tem essa determinação, essa coisa, ele não é uma coisa robótica. Uma coisa previsível. O amor, ele é indeterminado. É de livre e espontânea vontade. Por isso que você tem que entender que você tem que aceitar Jesus. Por isso que a pregação é essa. Aceite Jesus. Aceite a mensagem do Evangelho. Creia nele. Essa é a mensagem. Por isso que é pregado no mundo inteiro, para você aceitar Jesus. Para você compreender essas coisas. Porque se não fosse assim, gente. Porque se não for assim, o amor é em vão. Não existe amor, não existe paixão verdadeira. Não existe amor, não existe cruz, não existe evangelho. Não existe negação. Como que você vai negar uma coisa que você já foi determinado a aceitar isso?
isso que eu tô, sabe? Por isso que é aí que o calvinismo cai por terra. Então eu digo a você, toma cuidado com quem você segue. João Calvino, ele foi um herege, ele foi um cara que queimou pessoas, perseguiu pessoas. Ele foi uma pessoa ruim. Ele não foi uma pessoa boa, não. Não pense que João Calvino foi uma pessoa boa, não. Não pense que João Calvino foi uma pessoa. Ah, nossa, que ele foi uma pessoa espetacular, não. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tome cuidado com quem você segue. Tome cuidado com quem você anda dizendo que é a favor. Existe até livro de João Calvino e as pessoas compram. E ele botou fogo em pessoas, ele queimou, ele não foi uma pessoa boa. E as pessoas compram o livro deles, vende livro dele, segue ele como cordeirinho. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado, gente. Tem gente que não ama, não. Tem gente que não sabe o que é amor, não. Sabe quando que a igreja caiu? Quando parou de ler a Bíblia. Quando começou a comprar uma teologia pronta. A igreja, na Bíblia fala que existe inferno e tem pessoas hoje que pregam que não existe inferno, que existe sono, que a alma dorme. Desde quando a alma dorme? A alma da gente não dorme. Mas tem gente que prega que dorme. Tem gente que acha que dorme. Tem gente que acha que a alma da pessoa. Tem gente que acha que a alma dela dorme. Vai dormir quando tudo acabar. Só vai acordar no dia do juízo. E tem outras pessoas que dizem que quando morrer, a alma dela vai ser aniquilada, vai deixar de existir. Não vai sofrer eternamente. Ela vai deixar de existir. Outra heresia. Gente, eternidade é eternidade mesmo. Quando o rico foi pro inferno, ele tava lá, ele tava ardendo. Ele pediu água. Ele pediu socorro a Lázaro. Só que ele não pôde ajudar. Entenda isso. O inferno existe e o céu existe também. Quando Jesus foi subir no monte, eles viram Jesus conversando com os santos lá.
Existia santo lá, santo que viveu aqui na terra. Gente, eu não nego que existe santo, eu não nego isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com o tipo de pregação que a gente está pregando, com o tipo de testemunho que a gente está dando. Tem gente que idolatra santo. Faz imagem, se dobra diante do santo. Reza, pede para santo. O santo tá lá longe da pessoa e a pessoa tá pedindo pro santo interceder por ela. Não pode. O único santo que a gente tem que pedir é o Espírito de Deus, que é santo. Santo é só Ele. A gente tem que tomar cuidado com Maria também. Maria não é intercessora da gente. Maria não é intercessora do nosso. Não existe intercessores que nos levam a Deus. Porque é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Só Ele que revela os segredos ocultos de Deus. Só Jesus salva. Acabou. Não existe esse negócio de que existe santo que ele te leva até Deus. Senão você tá mentindo, você tá seguindo uma heresia. Santo é só Jesus, gente. Claro que existem outros santos também, não vou negar isso, mas santo é separado. Você tem que entender uma coisa, você tem que entender que a criatura é limitada, mas o Criador não é. Por isso que ele é onipresente, onisciente. Ele pode tudo. A gente não. Então a gente não pode orar por santos, porque eles não são oniscientes, onipresentes. Mas Deus é. E quando você faz isso, Deus está vendo. E isso vai entrar em juízo. Quando você está orando para um santo, você está orando para o demônio. Você sabia disso? Quando você está orando para um santo, pedindo para um santo, você está pedindo para um desconhecido. Você não sabe para quem você está pedindo. Você está dando legalidade para o inimigo agir na sua vida por causa de um erro seu.
Por causa de um erro seu, você está dando legalidade para o inimigo agir na sua vida e entrar em brechas na sua vida. Tudo tem consequência. Não tô querendo dizer aqui que tudo que você fizer, tudo que você fizer é do demônio. Vou dar um exemplo. Você acabou de mentir ali, o inimigo vai entrar em você. Mas o que eu tô querendo dizer é que você tem que tomar cuidado com o tipo de coisa que você tá fazendo. Por que eu tô falando isso? Porque existem certas coisas que são idolatria. Que eu já ouvi falar, você já ouviu falar de imagem que cura? Pois é, existe testemunho de pessoas que viram imagem que curou elas. Viram testemunhos de pessoas que viram imagens que curou elas. Imagem de Maria que curou ela. Isso, gente, isso é um perigo. Porque você não sabe se a pessoa não sabe. Ela não sabe de onde está vindo essa cura. Ela acha que é de Maria, mas na verdade ela está sendo curada por demônio. Sinal de cura, o inferno pode fazer também. Se você for num centro do candomblé, centro de macumba, um centro, eles vão curar você. Eles podem operar milagre. Então você tem que tomar cuidado com o que você está buscando. Você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, o que você está buscando. Será que é de Deus? Será que é Deus que está nisso? Porque Deus na Bíblia fala que o anticristo curou, a besta curou a ferida da outra besta. E o mundo se maravilhou. Então o inferno tem poder de cura. Como que eu sei disso? Através da Bíblia. Através da Bíblia eu já peguei, já captei ali. Olha só pra você ver, tem poder de cura. Então o diabo tem poder de se transfigurar. Ele tem poder de curar. Será que é Deus mesmo que está agindo? Será que é Deus que está libertando? Será que é Deus que está nesse negócio? Será que essa profecia vem de Deus? Porque na Bíblia, se você for ler lá em Atos,
Paulo expulsa o demônio de várias pessoas que aplaudiram ele. Paulo expulsa. Uma mulher começou a aplaudir Paulo, falar: ó, Paulo, que é de Deus, varão de Deus. Paulo ficou incomodado e expulsou o inimigo da vida daquela mulher lá. E porque ele não se sentiu bem. Quando você é de Deus, você sabe discernir se o espírito vem de Deus ou se ele vem do inimigo. Se é o espírito do inimigo. Então você tem que tomar cuidado. Toma cuidado com o que você está fazendo. Toma cuidado com... Então você tem que ver essas coisas. Essas coisas você tem que ver. Você tem que ver tudo isso. Analisa para ver. É da palavra, tá na palavra de Deus. O inimigo pode agir na imagem. A imagem curou, libertou, fez milagre. Será que é a imagem mesmo que fez milagre? Será que é Maria que está fazendo milagre? Será que até a aparição de Maria, de João, de gente morta, gente que já morreu, curando, fazendo milagre? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque o diabo, para enganar, para fazer a pessoa ir pro inferno, ele pode até curar. Pra você ir pro inferno. Pra você dar crédito para ele. O diabo pode até curar, pode até libertar uma pessoa. Só pra ela ir pro inferno. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Até no meio evangélico. No meio evangélico tem gente que acha que tem o Espírito Santo, quando na verdade essa pessoa tá com outro espírito. Isso é possível? É possível. Eu não tô falando uma coisa impossível. É possível a pessoa estar com outro espírito dentro de uma igreja. É possível a pessoa se dizer santa e tá dentro da igreja. É possível a pessoa estar dentro da igreja e falar que é santa, que é isso, que é aquilo, e tá endemoniada. Por que eu tô falando que é possível? Porque, gente, os fariseus estavam assim. Os fariseus na época de Jesus, eles eram os religiosos, os bem vistos na época. E eles eram considerados santos por muita gente.
Só que o que aconteceu? Jesus chamou eles de demônio, filhos do inferno, raça de víboras. Vocês têm por pai o diabo. Por que Jesus foi tão duro com eles? Porque eles mentiam. Então vocês têm que tomar cuidado com essas coisas. Vocês têm que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. Toma cuidado com o tipo de vida que você tá levando. Toma cuidado com o tipo de testemunho que você tá dando. Entendeu? Toma cuidado, porque Deus ele vê essas coisas. Deus ele sabe o de todas as coisas, ele entende o que você pensa. Amém? Então é isso que eu tenho para falar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu não vou estender muito, mas é isso que eu tenho para deixar para a igreja. Essa alerta de pessoas que se dizem cristãs, de teologia. Teologia, gente. Eu já vi muito teologia. É muito teólogo. É muita gente letrada. É muita gente estudada. Que entende de letra. Usa a palavra difícil. A hermenêutica não diz isso. Vamos usar hermenêutica, homilética, coisas que os homens inventam. Coisas do homem. O homem que inventou isso. O homem que inventou essas criações, essas palavras. Foge da teologia. Foge. Não deixe o inimigo te enganar. Existem milhares de teologias. Tem gente que acha isso uma beleza, uma maravilha. Gente que quer fazer curso de teologia, que quer fazer, nossa, eu acho que eu vou estudar o grego e o hebraico. Vou estudar essas línguas originais e vou ler o manuscrito original mesmo, da raiz mesmo. Vou pegar a Septuaginta, eu vou pegar o manuscrito grego
e vou ler eles tudinho e vou decifrar tudo do jeito que é mesmo pra entender o que é o que. E eu vou descobrir a verdade, eu vou descobrir a fundo o que é o que. Aí a pessoa vai lá e estuda e ela acaba descobrindo, sabe o que? Ela acaba descobrindo nada. Ela descobre a mesma coisa que é ensinada na Bíblia nos dias atuais. Ela fala assim, poxa, realmente eu não ganhei nada com isso. Daí a pessoa perde o tempo dela. Entendeu? É isso que eu tenho para deixar então. Fique na graça e na paz do Senhor.